Então, um tutorial rápido sobre o uso dessa calculadora da Casio ou outros modelos semelhantes também, geralmente costuma ter as mesmas funções. Então, ligar e desligar a calculadora, Shift AC desliga, o botão de ON liga. Operações como soma, normal, subtração, multiplicação, divisão, todas normais, como qualquer outra calculadora. Eu também posso estar fazendo potência, utilizando essa função que é o que eu posso estar digitando o expoente que eu quiser, ou então essa daqui que já me dá um expoente quadrático mesmo, elevar ao quadrado. Por exemplo, 2 ao quadrado, 4. 2, o chapeuzinho aqui, e o expoente 2, mesma coisa. Por exemplo, se eu quiser levar ao cubo, levar à quarta, então eu posso estar colocando qualquer expoente. Também posso estar tirando raiz, por exemplo, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Se eu quiser tirar uma raiz cúbica, eu coloco 3, Shift, no mesmo lugar onde tem o chapeuzinho lá da potência, e digito o número que eu quero, por exemplo, raiz cúbica de 27. Ou então raiz cúbica de 8, certo? A gente também pode estar fazendo notação científica. Por exemplo, eu tenho um valor 0,001. Digitar ele aqui, 0,00, apertar um igual. Ele vai me dar esse valor em notação científica. 1 vezes 10 elevado a menos 3. 1 vezes 10 elevado a menos 3. Eu também posso estar mudando esse valor com esse botão END. Eu posso estar aumentando. 1000 elevado vezes 10 elevado a menos 6. 1 milhão vezes 10 elevado a menos 9. Ou então diminuir. Shift e o END. Shift, END. Então aqui eu tenho 0,001, a mesma coisa aqui, vezes 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, então 0,001 vezes 1 é ele mesmo. A gente também pode estar fazendo fração. Por exemplo, 1 dividido por 2. A gente tem 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,5. Eu posso estar colocando esse valor em decimal através desse mesmo botão. Se eu quiser voltar para a fração, certo? E se eu tiver, por exemplo, 3 dividido por 5. Quero saber quanto que isso aqui vale em decimal. Eu venho aqui e aperto o mesmo botão. Ele já me dá o valor direto em decimal. E do mesmo jeito, se eu tiver um valor em decimal e quiser saber qual a fração que equivale a esse número, eu coloco o valor, aperto igual, venho aqui, ele me dá o valor na forma de fração, certo? É isso aí. Olá, bom dia. Vou estar explicando um pouquinho sobre como utilizar essa calculadora da modelo da Casio FX 991ES. É um modelo um pouco mais completo dela, mas é a que eu utilizo, eu gosto bastante. Então, algumas coisas básicas que dá para fazer com ela igual toda calculadora: soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz e potência. Uma coisa que eu gosto bastante dela também é que você pode colocar raiz de qualquer ordem. Raiz enésima. Potência também você pode elevar uma potência de qualquer ordem, qualquer valor. E uma coisa que eu gosto bastante dela é a forma como ela escreve frações. Como você consegue escrever frações nela. Então, para começar, bem básico mesmo, né? Soma, subtração. A gente pode fazer
soma normalmente, igual qualquer outra calculadora. A gente também pode fazer subtração. E também a gente pode fazer a combinação disso, de qualquer valor. E um detalhe que eu acho interessante dela, é que você consegue editar o valor, qualquer valor no meio da sua expressão. Por exemplo, eu digitei o 5 errado. Eu posso vir aqui, apagar o 5 e colocar o valor que eu quero. Eu acho bem interessante a forma como ela deixa a gente modificar os valores que foram inseridos. Você movimenta tudo por esse botão aqui do meio. Tem para direita, para esquerda, para cima e para baixo. Você também pode fazer multiplicação, divisão, e também pode fazer a combinação dos dois. Dividido por 2. Tá vendo? Nessa parte, quando envolve multiplicação e divisão, eu sempre acho interessante colocar os parênteses. Por exemplo, 8 vezes 2 dividido por 2. Qual que vai ser a ordem que está acontecendo essa expressão? Então, se eu quiser que primeiro faz a multiplicação, depois a divisão, ou vice-versa, se eu quero primeiro que faz a divisão e depois a multiplicação, se bem que a ordem não altera o resultado, né? Mas, por exemplo, uma situação que altera o valor. Eu tenho 8 mais 3 dividido por 3. Primeiro ele vai fazer a divisão, depois ele vai fazer a soma. Então, se eu quero que a soma venha primeiro, eu coloco os parênteses. Nessa calculadora eu posso simplesmente vir aqui e inserir o parêntese, eu não preciso apagar nada. Então, primeiro vai fazer a soma e depois faz a divisão. E quando eu tenho um valor na forma de fração, essa calculadora eu acho interessante que ela tem essa função aqui. Quando você aperta ela, ele muda de fração para decimal. Então eu tenho um valor agora em decimal. E se eu quiser voltar para a fração, o valor exato, 11 por 3. Eu tenho essa opção de alterar a minha resposta entre fração e decimal. Então tá. Outra coisa que a gente pode fazer é a raiz de ordem n, potência de ordem n e frações. Então, se eu quiser fazer uma potência quadrática, eu posso vir simplesmente aqui no x ao quadrado que ele vai colocar uma potência 2. Agora, se eu quiser colocar 2 elevado a 10, vou ter que ficar apertando aqui várias vezes? Não, eu posso vir aqui no x elevado a esse quadradinho e ele vai me acrescentar a opção de escrever qual o número da minha potência. Então, isso é bem útil e bem simples no caso, bem fácil. Eu posso colocar qualquer valor aqui na minha potência. E se eu quiser fazer uma raiz? Eu posso vir aqui no símbolo da raiz quadrada nesse caso, e colocar. E se eu quiser uma raiz cúbica? Aí nesse caso, eu vou apertar Shift, e no mesmo lugar que a gente colocou raiz de ordem potência, o que permite a gente escrever o valor da potência. Se eu aproximar aqui, tem um símbolozinho da raiz com um quadradinho também, igual o da potência. Esse daqui. Então, se eu clico nele, eu posso colocar a ordem da minha raiz, por exemplo, raiz cúbica, e dentro da raiz o valor que eu quero tirar. Então, raiz cúbica de 9, 2,08.
Pegar um valor que a gente conhece, 27. A raiz cúbica de 27 tem que ser 3. Então, tá aí. Bem útil. E uma coisa que eu gosto bastante dessa calculadora em específico é que ela permite a gente escrever divisão como uma divisão na forma de fração. Por exemplo, se eu quero dividir 9 por 3, ao invés de eu vir aqui no símbolo de divisão, eu posso vir aqui nesse outro. Ele abre o espaço para mim colocar como na forma de fração. 9 dividido por 3 dá 3. Isso para qualquer valor. E eu também posso fazer as outras operações com isso. Por exemplo, eu volto aqui para editar no valor anterior que eu coloquei e vou somar com 10 e vou subtrair com 4 sobre 2. Ele permite eu fazer uma equação, uma expressão com frações. Isso aí, aqui a combinação vai para qualquer uma das anteriores: soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz, potência. Por exemplo, se eu quiser levar uma fração a uma potência quadrada, quiser levar ao quadrado, eu posso vir aqui, abro parêntese, 8 dividido por 3, fecho parêntese, aperto aqui para o lado, que aí ele sai do denominador, aí ele fica na frente da minha fração. Fecho parêntese e coloco ao quadrado. Ele vai elevar ao quadrado toda a minha fração. Então, 8 vezes 8, 64. 3 vezes 3, 9. Se eu quiser o valor em decimal, eu venho aqui, eu tenho o valor em decimal. É isso aí.